do Loconte sobre o aborto. Pronto. Certo. O aborto realmente, para mim, é de longe a questão mais difícil de se lidar em todas as áreas. Eu particularmente tenho algumas posições, eu vou exemplificar aqui. Eu acho que o modelo que os países usam em quesito de saúde pública é a eventual liberalização do aborto até um número determinado de semanas, né? A maioria do mundo desenvolvido está seguindo para esse caminho. O que me tende a ser inclinado à defesa do aborto, mas realmente é um assunto muito complicado, especialmente do que a gente definir, né, da perspectiva do que é a vida, né? Então, eu particularmente acho que o caminho do Brasil deve ser sim. A gente já tem alguns casos, né, que podem ser permitidos. Nos países desenvolvidos, inclusive alguns não precisa de justificativa, talvez seja um pouco demais, mas eu acho que, por exemplo, por condições econômicas, né, como o Reino Unido faz, pode ser um caminho interessante. Então, nesse sentido, como saúde pública, eu sou favorável à legalização do aborto. Eu entendo, provavelmente ele vai trazer uma perspectiva ética e tal, o que eu acho muito válido, tá? Em perspectiva ética mesmo, eu acho muito difícil de defender o aborto, para ser sincero. A minha defesa do aborto é mais como saúde pública, porque as mulheres vão acabar fazendo o aborto ou de forma legal ou indo para outro país. Então, é interessante a gente ter toda essa estrutura do Estado fornecendo ajuda psicológica, ajuda financeira em alguns sentidos, para que a mulher tenha consciência do que ela está fazendo. Inclusive, em alguns países desenvolvidos, a gente tem até a queda do aborto justamente porque na clínica ilegal, a mulher é incentivada a fazer, não, vamos fazer e tal, me dá o dinheiro, já vamos fazer. Já com um procedimento guiado pelo Estado, ela vai receber o apoio psicológico, inclusive em alguns sentidos ela nem pode fazer aquele aborto, né, e o Estado barra, enquanto a clínica ilegal sempre vai incentivar para ganhar mais dinheiro. O Estado vai oferecer esse apoio psicológico e vai oferecer também esses exames médicos que podem barrar o aborto da mulher, ou podem fazer ela desistir, no caso dos exames psicológicos, né, das consultas psicológicas, o que faz com que ele tenda a cair, né, os índices de aborto. Zero. Vai lá. Mas é isso. A minha perspectiva é mais saúde pública. Em questão ética, que é provavelmente que ele vai argumentar, é mais difícil. Mas eu tendo a seguir o modelo do que o mundo desenvolvido está fazendo, que é dar direito à mulher de realizar esse procedimento. Okay. Bom, você vai ter aí, na verdade, são 4 minutos para treinar, porque você gastou 11 segundos, 8 segundos. Tá bom. Tem que montar num touro. Beleza, pode fazer 5 minutos, então. Certo. Certamente a minha perspectiva é ética e eu dou proeminência à questão ética acima de qualquer consideração utilitária. O feto, ele é um ser humano, ele está vivo e eu sou contra matar qualquer ser humano inocente. Então eu sou contra o aborto e ponto final. Independentemente de qualquer justificativa, eu sou contra o aborto em caso de estupro, eu sou contra o aborto em caso de anencefalia. Eu sou contra o aborto porque quando o pessoal fala, tem risco de vida para a mãe, eu defendo que o médico tem que salvar as duas vidas, ele pode priorizar qualquer uma delas, mas ele não pode ativamente matar uma delas para salvar a outra, pelo mesmo motivo que eu não posso arrancar o rim do cidadão na rua para salvar outro. Então, esse é o meu ponto ético. Mas eu queria entrar nessas questões de saúde pública e consequências sociais, que é onde o Loconte argumentou. Primeiro ponto, que o aborto não é saúde pública, o aborto é um assassinato de inocente. Então, quando você pega o juramento de Hipócrates que os médicos fazem, eles juram salvar as vidas e se abster de fazer aborto. Então, a medicina e a saúde em geral, a enfermagem, fisioterapia, qualquer profissão de saúde, ela consiste em dar bem-estar para o ser humano. Eles nunca vão passar por matar um ser humano, né? Pelo menos não enquanto estão exercendo o seu ofício de saúde pública. Então, para mim, relacionar o aborto à saúde pública, ela é uma confusão terminológica. Quando uma mulher aborta, ela sofre um dano psicológico terrível. Muitas mulheres que abortam, elas se suicidam ou elas entram em depressão, elas têm câncer, porque elas não tiram da cabeça o fato de que elas mataram um ser humano, que, pior, era o próprio filho e era uma criança indefesa. Já conversei muito com um padre, falando que quando a mulher volta no confessionário e confessa o mesmo pecado o tempo inteiro, é provavelmente porque ela abortou. Ela não consegue se perdoar. Ela já foi perdoada, assim, sacramentalmente, mas ela não consegue se perdoar. Alguns falam que quando libera o aborto diminui, mas no Chile aconteceu o contrário, o aborto aumentou. Houve uma maior predisposição ao aborto, porque existe até uma opressão machista nesse sentido, né? O namorado vai lá, engravida a namorada, e ela fica em dúvida se aborta ou não, e o namorado fala, não, agora você vai abortar porque agora é liberado, agora é legal. E aí o homem acaba oprimindo e coagindo a mulher a abortar porque ele usa a desculpa que é legal. Então aumenta o aborto
e aumenta também até essa questão da opressão machista, né? Depois você tem uma eugenia. Muitos autores, a Margaret Sanger, por exemplo, defendiam o aborto por motivos eugênicos, queriam eliminar a população pobre, queriam eliminar as minorias étnicas, e defendiam o aborto com base nisso. Você tem um outro problema que é de criminalidade e vulnerabilidade social, porque a promiscuidade aumenta com o aborto. Ah, tudo bem, eu não tenho mais responsabilidade, se eu engravidar, eu posso matar o filho em vez de ter que criar. Então aumenta aí a promiscuidade. As pessoas saem por aí fazendo sexo. Isso desestrutura as famílias, e famílias desestruturadas vão gerar pobreza, vulnerabilidade socioeconômica e criminalidade. Então, não existe nenhuma dimensão onde o aborto seria defensável, né?